Gravando. Então, aqui no módulo 3.2, eu vou falar sobre o desenvolvimento do septo atrial ou septo interatrial, como queira. Então, meu nome, novamente, é Irene Yan, eu sou docente do Departamento de Biologia Celular e Desenvolvimento, do ICB da USP, no campus central de São Paulo, e o meu e-mail de contato é ireneyan@usp.br. Então, aqui nós temos uma visão, esse aqui é uma figura do livro Texto de Larsen, e o que vocês estão vendo é o coração na região ventral e foi feito um corte de forma que é removido a parte mais ventral do coração e vocês veem a parte dorsal, vocês estão vendo o fundo do coração. Aqui vocês estão vendo o ventrículo, único ainda, porque ainda não foi dividido na câmara esquerda e direita, aqui o átrio único. Então, ressaltando novamente, nesse momento, o dobramento cardíaco já ocorreu e nós vamos dividir o lado esquerdo e o lado direito do coração. O septo atrial, na verdade, é formado por dois septos, e eu vou explicar sobre eles separadamente depois, mas o que eu quero que vocês vejam e prestem atenção nesse slide é que o septo ele vai surgir, são células, é um tecido que vai surgir da região dorsal, ou seja, se o coração está aqui, ele surge do dorso, ou seja, mais próximo ao fundo do coração, e ele vai fundir com o coxim endocárdico. Aqui, nessa ilustração, você vê um coxim, que é o coxim dorsal, e aqui você tem o coxim esquerdo e o coxim direito. O coxim ventral você não vê porque foi removido na tampa, para demonstrar, para ilustrar esse momento. Muito bem. E aí o que vai acontecer? Esse aqui é o mesmo conceito ilustrado de outra forma por uma imagem desse site aqui. Tem os coxins endocárdicos, isso aqui seria os ventrículos, que aí também não foram divididos. E aí o que eu quero, aqui é a região dorsal e aqui é a visão, é a região ventral. E nós estamos olhando através do lado direito do coração. Aqui vocês conseguem ver, por transparência, que existe um tecido, aqui um pouquinho azul, vermelho, os coxins endocárdicos, aqui posicionados entre o átrio e o ventrículo. E aí daqui vão proliferar células que vão formar uma membrana que vai encostar nesse coxim endocárdico. Então é como se formasse, se tivesse o coração, e daqui crescesse uma parede que fecha no coxim endocárdico. Então o coxim endocárdico ele vai formar o assoalho ou vai desse compartimento. Então você pode pensar como se levantasse uma parede e o chão fosse o coxim endocárdico. Então vamos ver nesse filme com bastante calma. Então é aquela mesma figura, só que uma animação em cima dele. Novamente, esse aqui é um filme que foi inspirado e feito pelo grupo que escreveu o livro do Larsen, de Embriologia Médica. E aqui nós temos o coxim lá dorsal, o coxim dorsal, o coxim esquerdo, direito. Notem que então aqui é o átrio, aqui é o ventrículo, uma câmara só. O septo, são dois septos que vão surgir e eu vou passar esse filme duas vezes explicando detalhes diferentes a cada vez. Então note, aqui é o septo primo e ele está fundindo com o coxim endocárdico. Aqui surge um ósseo ou forame, esse ósseo ou forame chama-se forame primo, porque é primeiro, ele é transitório, ele some, e aqui na região mais cefálica vai surgir um outro forame ou ósseo, chamado forame segundo, ou ósseo segundo, tanto faz. Esse permanece. Então note, eu parei aqui nesse momento, que o forame ou ósseo primo some e o forame ou ósseo segundo permanece. E agora está surgindo o septo segundo. O septo segundo ele vai surgir do lado direito do septo primo e também novamente vai fundir o coxim endocárdico. Agora o que acontece? Aqui nesse septo segundo também tem um ósseo ou forame, é um ósseo ou forame oval, que permite passagem de sangue. Só que note também que o forame ou ósseo oval ele não está alinhado em relação ao forame segundo ou ósseo segundo. Estão desalinhados. E aí você pensa, puxa vida, né? Se é para fazer uma passagem de sangue do lado direito para o esquerdo, por que não faz um buraco alinhado? Não seria mais eficiente? Seria mais eficiente se pensar em termos do feto.
Mas lembre-se que em poucos minutos o feto tem que fechar essa passagem de sangue. Então, esse desalinhamento dos forames, eu vou demonstrar para vocês depois, com outros instrumentos, é extremamente importante para que isso seja uma válvula unidirecional, que possa ser colapsada e fechada imediatamente após a primeira respiração. Então, só para terminar a demonstração aqui, você vê que tem uma passagem de sangue do lado direito para o esquerdo, que vai reduzir a pressão excessiva causada pelo acúmulo de sangue que não conseguiu ser ejetado para o pulmão. Então vamos ver esse filme de novo, que eu acho que... Então aqui o septo primo, formação do ósseo primo ou forame primo, formação do forame segundo, formação do septo segundo e o forame oval, e a passagem de sangue do lado direito para o esquerdo. Vamos com calma de novo, passo a passo. Resumindo, o que acontece? Você tem o septo primo, que se forma mais para o lado esquerdo, que vai se aproximar do coxim cardíaco ou coxim endocárdico. Nesse septo vão surgir dois forames, forame primo e segundo. O forame primo é transitório e some quando o septo primo se funde completamente com o coxim. Some normalmente. E o forame segundo permanece. Depois disso surge um segundo septo do lado direito ao septo primo, chama-se septo segundo, criativamente chamado segundo septo. E ele vai conter o forame oval. Esse forame oval ele está deslocado caudalmente em relação ao forame segundo, que está no septo primo. Os nomes são um pouco confusos, mas se vocês forem escrever e pensar calmamente, acho que fica mais fácil de entender. Então, existem dois septos, o septo primo, que fica do lado esquerdo, e o septo segundo, que fica do lado direito. E eu coloquei buracos para colocar uma coisa mais informal, mas são 3 ósseos ou 3 forames, forame primo, segundo e oval. O forame primo e segundo pertencem ao septo primo e o forame oval ao septo segundo. O forame primo é transitório, o forame segundo e o oval vão permanecer com o feto até o momento do nascimento. Então, o septo, a parte que confunde frequentemente é que o septo primo tem o forame segundo e o septo segundo tem o forame oval. E aí, outro detalhe, eu gosto muito dessa figura, porque agora um detalhe bastante importante é que o septo segundo e o septo primo, eles têm espessuras diferentes, são feitos de materiais diferentes. Então, o septo primo, que fica do lado esquerdo do átrio, que contém o forame segundo, ele é mais maleável do que o septo segundo, que contém o forame oval. Então, você pensa aqui, você vai permitir, por esse ser mais maleável, o fluxo de sangue, a pressão aqui está aumentada, lembre-se, aqui é uma pressão mais exagerada. Ele consegue empurrar essa membrana mais maleável, que é o septo primo, para passar dessa forma para o átrio esquerdo. Então, aqui só ressaltando, e nós vamos fazer uma pausa na apresentação para usar um outro instrumento para ilustrar esse mesmo conceito. E aí voltaremos para a apresentação. Então, eu vou demonstrar aqui, com papel e papelão, as diferenças entre o septo primo e o septo segundo, seus respectivos forames, e por que ele funciona como uma válvula unidirecional. Então, esse aqui seria uma representação do septo primo. É o primeiro que surge. Eu não coloquei aqui o forame primo, porque, como eu disse, é temporário. Mas vocês veem que tem o forame segundo. O forame segundo, ele fica mais cefalicamente aqui. E lembre-se que aqui embaixo ele está fundido ao coxim endocárdico. Bom, então surge aqui o septo primo. E do lado direito dele vai surgir o septo segundo. O septo segundo, ele é mais espesso, é feito de um material mais resistente e ele vai abrigar um outro forame oval, que está mais caudal ao forame segundo. Então, imagine aqui do lado esquerdo, nós temos o septo primo com o forame segundo e aqui nós temos o septo segundo com o forame oval. A pressão do átrio direito, por causa de todas as diferenças da circulação fetal, está maior do que o do átrio esquerdo. Então, portanto, por causa da
flexibilidade desse material, o sangue pode passar do lado direito para o lado esquerdo. Mas imagine agora, quando o bebê respira pela primeira vez, equilibra as pressões entre o átrio direito e esquerdo, o sangue do átrio esquerdo não tem como deslocar essa parede mais espessa e, portanto, ele não passa por aqui. Então, ele não passa do esquerdo para o direito. Também com essa demonstração fica mais claro, vocês entenderem o que acontece se existe uma pequena sobreposição entre o forame oval e o forame segundo. Nesse caso, então, você não vai ter uma divisão completa entre os átrios. Quanto maior essa sobreposição, maior a mistura de sangue entre o lado direito e esquerdo dos átrios. Então, lembre-se, duas propriedades importantes desses septos. Primeiro, é o desalinhamento desses forames e, segundo, a diferença de qualidade material entre o septo primo e o septo segundo. Então, é extremamente importante, eu coloquei a questão antes, falando, olha, você vai fazer uma passagem de sangue do átrio direito para o esquerdo, por que não alinhar os forames? Aí pronto, passa. Mas o que é interessante, a posição deslocada desses forames faz com que ele seja uma válvula, como eu demonstrei com o papelão e o papel agora há pouco. Então, eu exagerei um pouquinho aqui nos vetores para demonstrar a diferença de pressão. Esse deslocamento, o sangue acumulado no átrio direito, ele é capaz de empurrar essa válvula para cá porque ela é mais molinha, ela é feita de material mais delgado. Então, ela passa tranquilamente do lado direito para o esquerdo. Então, o desalinhamento, então aqui seria o osteoforame oval, o osteoforame segundo. Por causa disso, ele cria uma válvula, ele tem que abrir essa válvula para poder passar. Primeiro momento que o bebê inspira e ativa o pulmão, todo aquele sangue excedente que estava no átrio direito agora pode passar direto pela artéria pulmonar e entrar no pulmão. Então, a inspiração, com a abertura dos pulmões e o alívio da pressão dos pulmões, vai reduzir a pressão no átrio direito. Novamente, aqui eu exagerei as diferenças por razões didáticas. Aí, pense, na primeira respiração foi para o sangue, aqueles 100 ml todos voltaram e agora a pressão aumenta no átrio esquerdo. Só que como esses forames não estão alinhados, ele teria que empurrar essa válvula para poder passar para o átrio direito também. Só que o desalinhamento faz com que essa válvula se feche. Lembrando que isso aqui é o septo segundo é mais rígido. Então não tem como ele empurrar isso. Então isso vira uma válvula unidirecional. E, pessoalmente, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que acontece na embriologia, porque é extremamente bem bolado, muito bem bolado. E aí vocês conseguem ver, como eu demonstrei com o papelão e papel agora, por que tem defeitos no septo interatrial que permitem a mistura do sangue arterial e venoso no adulto ou neonato. Se aqueles forames estiverem ligeiramente alinhados e tiver uma sobreposição, o fechamento não vai ser completo. E vai ter passagem de sangue do lado esquerdo para o direito e vice-versa. Então, a mistura de sangues, que é algo que é indesejável. O que é desejável no feto é indesejável no neonato e no adulto. Frequentemente, essa abertura interatrial fecha por si só na primeira infância e não reflete em maiores complicações para o bebê. Eu mencionei também que existem outras regiões de desvio de sangue para reduzir a pressão no átrio e ventrículo esquerdo durante o período fetal. Um deles é o duto arterioso. Então, como vocês podem ver aqui nessa ilustração, que eu tirei também, esse site é muito bom, extremamente didático, tem figuras muito boas. Como vocês podem ver, nessa situação, a oxigenação provém da placenta e o sangue aqui está roxo porque demonstra que existe uma mistura de arterial e venoso que não é tanto problema para o feto. Lembre-se que o feto tem uma hemoglobina que tem uma afinidade maior para o oxigênio do que a hemoglobina nossa. E aqui, novamente, o ilustrador demonstrou o pulmão como azulado porque ele não está oxigenando. Então, aqui, a nível do coração, você consegue ver o forame oval, existe passagem de sangue, e aqui existe uma passagem de sangue que vai da artéria pulmonar
para a aorta diretamente. Aqui atrás do fígado também existe um nível de mistura chamado duto venoso. Então, logo depois, então isso aqui é antes do nascimento, logo que o bebê nasce, o forame oval vai se fechar, porque o pulmão entra na equação. Um pouquinho mais lento, mas também acontece bastante rapidamente, o duto arterioso vai se contrair e a permanência dele é o ligamento arterial. As artérias umbilicais, obviamente, vão ser cortadas e o duto venoso no fígado também vai se contrair. Então, vocês podem ver aqui, nesse momento, a mudança eu gosto de ficar mudando aqui para vocês conseguirem ver a diferença. Vejam onde estão os ciclos em verde. Aqui fechou o duto arterioso, aqui também fechou o duto venoso e o forame oval também se fechou. Então, vocês conseguem ver pela mudança de cor também, cortou aqui, nasceu o bebê, afinal de contas, cortou o cordão umbilical. Você tem um lado baixa oxigenação, alta oxigenação, perfeitamente separados. E a mesma coisa no pulmão, alta e baixa oxigenação. Então, se voltar aqui, antes do nascimento, existe passagem de sangue nessas comunicações, nesses desvios. Logo depois do nascimento, esses desvios de comunicações colapsam, fecham e não há mais mistura de sangue arterial e venoso. Então, aqui fechamos a parte do septo interatrial e no próximo módulo, no módulo 4, vamos falar sobre a formação do ventrículo esquerdo e direito com o septo interventricular e também a divisão do artéria pulmonar e aorta, que são as vias de efluxo que tem